Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa live. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que não para, né, de nos rondar. Falar um pouquinho sobre a questão da pandemia, esperar o pessoal chegar. Enquanto isso, vamos falando se o áudio tá ok, se a imagem tá ok, de onde vocês são. Que logo a gente começa. Aproveitar, né, para falar do Portal Me, para agradecer, pedir para vocês curtirem a página do portal. Praticamente todos os dias o portal oferece esse espaço para vários profissionais de várias áreas para fazer as lives, né, levar informação para vocês. Então aproveitem, curtam a página, compartilhem já essa live, chamem seus familiares, seus amigos para que a gente possa ter uma manhã aqui no Brasil, né, 8h30 da manhã. Então, eu já vou agradecer para quem está assistindo, e 8h30 da noite no Japão, para que a gente possa ter uma live bastante interativa. Então, pode colocar suas perguntas, seus comentários, suas experiências, de como tem sido, apesar de no Japão já as coisas praticamente terem voltado ao normal, mas muitos ainda estão vivendo essa circunstância de estar em casa, com os filhos, ou aquele momento em que os filhos estiveram fora da escola. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então aproveito, né, novamente para agradecer o pessoal do Portal Me, mas podem ficar bastante à vontade, né, para colocar suas perguntas aí nos comentários, tudo bem? Zico de Oliveira, bom dia, seja bem-vindo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok com o áudio? Sempre bom a gente perguntar, né, se o áudio tá ok. Tá tudo certo? Vado Carpino, boa noite, bom dia. Podem colocar pra mim aí de onde vocês estão falando. Eu sei que tem gente, né, daqui do Brasil, tem gente do Japão e de vários outros lugares. Oi, Breno, tudo bem? Obrigada pelo feedback, que bom que tá tudo ok. Rosemary, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Isabel Maru, boa noite. Legal, está tudo certo, então tá bom. Bom, gente, então vamos começar. De Toyohashi, que saudade de Toyohashi. Selma Tamashiro, boa noite, seja bem-vinda. Bom, então, por que eu decidi falar um pouquinho sobre essa questão de relação de pais e filhos na pandemia, né? Então, desde o começo deste ano, a gente tem vivido uma circunstância, um cenário que nós nunca imaginávamos de como que seria ou de que isso aconteceria, né? De que nós viveríamos uma circunstância como nós estamos vivendo agora, que é a questão da pandemia. Então, tudo mudou, a rotina mudou, e uma das coisas principais que foram feitas, e uma das primeiras medidas, foi o fechamento das escolas. Então, para quem não tinha com quem deixar os filhos começaram a ficar em casa, e aí isso realmente, né, fez ali uma bagunça em toda a rotina, em toda a dinâmica da família, e as pessoas precisaram, né, encontrar uma forma, os pais, a família, né, de uma forma geral, de se adaptar a essa nova circunstância. E lógico que isso gera uma série de conflitos, isso gera uma série de incertezas de, nossa, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? O tempo foi passando, algumas coisas foram se ajeitando, alguns pais tiveram que sair do seu trabalho, outros começaram a trabalhar dentro de casa, outros perderam os seus empregos e ainda gera, né, uma situação um pouco mais delicada, porque tem toda a preocupação com a parte financeira, e isso nos aflige muito e de alguma forma, mesmo que indiretamente, ele vai impactar nas relações que nós temos, principalmente com as pessoas dentro da nossa casa. E aí as crianças, né, também tiveram que entrar numa nova rotina, que estabeleceu uma nova forma de estudar, quando começaram a ser
né, disponibilizadas as aulas através de videoaulas, as aulas no meio virtual. Então elas tiveram que aprender como é que fazia, os pais, né, tiveram ali que ensinar, que também aprender, porque, né, muitos também não sabiam como fazer, né, como ajudar as crianças nesse momento. E aí ficou tudo muito delicado. As relações dessa questão de ficar todo mundo o dia todo dentro de casa. Então, nesse sentido, né, é muito comum que aconteça uma série de conflitos, né? Então, como eu falei, se alguém tiver vivendo essa experiência, né, quiser contar aí nos comentários como é que tá lidando, fiquem bastante à vontade, tá bom? Oi, Gisele, boa noite, seja bem-vinda. Então, é normal, né, que surgissem esses conflitos, que as coisas ficassem um pouquinho complicadas e delicadas dentro de casa, porque todos nós ficamos com muito medo. Então, era uma insegurança generalizada de sair de casa, de ter que voltar, e aí se de repente, né, eu tive contato com alguém que não sabe que tá doente, aí eu tô levando isso para minha casa, para os meus filhos, para minha esposa, meu marido, né, para as outras pessoas que podem morar juntos. Então tudo isso foi gerando um sentimento de muita insegurança, de muito medo, que ainda permanece, né? Eu tô aqui no Brasil e as coisas aqui ainda estão bastante delicadas. Tem essa questão da quarentena, né? As escolas ainda não estão funcionando. Então, tudo isso faz com que a gente possa, né? E tenha que pensar como é que a gente vai lidar com isso, como é que eu vou fazer para que os meus filhos se sintam seguros, como é que eu vou fazer para me sentir seguro, porque a questão da saúde mental hoje é algo que a gente precisa pensar para todas as pessoas. Não que não fosse importante, sempre foi importante, mas eu penso que neste momento em que o mundo todo está vivendo essa pandemia, né, nesse cenário, nesse novo normal, como tem sido chamado, como é que a gente vai fazer realmente para que, né, as coisas elas continuem equilibradas, ou para que o impacto disso tudo ele seja internalizado na nossa vida. Então tem muitas coisas que a gente vai ter que continuar fazendo, mesmo quando as coisas melhorarem um pouco, quando, né, a quarentena for liberada e tudo mais, mas alguns hábitos a gente vai ter que permanecer. E isso também vai fazer com que a rotina das crianças, quando elas retornarem para a escola, né, eu sei que muitas aí no Japão também já retornaram, mas elas tiveram também que adotar algumas medidas diferenciadas de distanciamento para evitar, né, qualquer tipo de contaminação, ou para pelo menos tentar preservar a saúde física e com isso também preservar a saúde mental. Então, né, algumas questões que eu acho que são importantes e que são relevantes é a gente entender esse momento, né? Oi, Júnior, boa noite, seja bem-vindo. Obrigada, né, novamente pela oportunidade, pela confiança. Então, de entender, né, como eu disse, retomando, esse sentimento de insegurança, de medo que tomou conta de todo mundo, né, da gente não saber muito como fazer as coisas. Então, os pais, eles são exemplos de comportamento para os filhos. Se o pai e a mãe desequilibram, a criança, mesmo que uma criança pequena, às vezes ela não tem maturidade para expressar, mas ela vai ser afetada por esse ambiente de dentro de casa que está desestruturado, e aí ela vai começar também a apresentar algumas mudanças de comportamento. Então, às vezes um comportamento de birra, às vezes um comportamento mais choroso, pode somatizar, como a gente chama. Então, às vezes um episódio, né, de febre ou de mal-estar pode acontecer. E aí os pais já, né, ficam um pouco desesperados justamente por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Então, por isso que o mais importante é que os pais consigam lidar com os seus próprios sentimentos para conseguir passar essa segurança para as crianças e que toda a rotina da família ela seja reorganizada. Então, né, eu vou falar aqui alguns passos, algumas sugestões de como é que os pais podem lidar, né, com essa nova rotina, fazendo o máximo possível para que o estresse não seja algo que tenha ali todo dia.
Como já faz bastante tempo, né? Então a gente tá aqui no Brasil há praticamente 4 meses dentro de casa, eu penso que, né, falando inclusive com alguns profissionais de educação, de que a gente tá cansado, né? E é normal estar cansado, porque toda a nossa rotina, essa questão da nossa liberdade de ir e vir, ela foi comprometida com a pandemia, né? Inclusive das crianças. Então, assim, já não está mais, por mais que às vezes elas falassem, não gosto de ir pra escola e dessem trabalho para ir pra escola, mas elas tinham a convivência com os amigos, elas tinham um momento de lazer, um espaço maior às vezes, né, para quem mora num espaço menor, então na escola, se tinha quadra, um campo, né, então elas tinham uma questão de mobilidade maior, né, um espaço para explorar, e que agora isso ficou limitado. Então é importante muito jogo de cintura, é imprescindível, né, para que realmente essa relação de pais e filhos ela não se torne, né, uma coisa de muita briga, de muito conflito, o que vai acabar, né, assim, comprometendo, né, e assim, desestruturando e causando um estresse ainda maior, porque essa é uma situação que não tem muito que a gente fazer, né? Então as crianças vão continuar em casa enquanto as escolas não abrirem, as pessoas realmente às vezes não têm, né, outra pessoa com quem deixar, até porque justamente por conta dessa questão da segurança, da biossegurança, então as crianças têm que ficar em casa, né? E aí como é que a gente vai então lidar com essas questões? Deixa eu só ver se eu não perdi aqui nenhum comentário. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aqui. Se eu deixei de cumprimentar alguém. Tá tudo bem até aqui? O pessoal do Portal Me, né, colocou ali nos comentários da minha página no Facebook. Então, né, se depois vocês tiverem alguma outra pergunta ou quiserem me mandar uma mensagem no privado, né, sobre alguma dúvida, alguma questão, podem ficar bastante à vontade, tá bom? Vai ser uma satisfação respondê-los. Bom, então algumas dicas ou algumas sugestões de como é que a gente vai então conseguir lidar com essa nova circunstância de estar ali com os nossos filhos dentro de casa. Bom, primeiramente, que os pais eles sejam o canal onde a criança consegue ter informações a respeito da pandemia de uma forma segura. Então, respeitando a idade da criança, utilizando uma linguagem bastante tranquila, bastante, né, assim, acessível para as crianças, de informar, de explicar o que é, né, o coronavírus, por que o isolamento é importante como uma forma de prevenção, por que ela não está indo na escola, e de deixar a criança tranquila, né, tentando ao máximo não aumentar a sensação de medo, de insegurança e o estresse, porque é uma circunstância que é importante ser explicada. A criança precisa, mesmo a pequenininha, né? Eu recebi esses dias o vídeo de uma amiga, a filha de uma amiga minha de 5 anos, que ela fez um livrinho sobre o coronavírus, do que ela né, ouviu e tudo mais. Então é uma forma de estimular também, né, de fazer de uma forma lúdica, né, na brincadeira, ali no desenho, para que a criança consiga saber falar, expressar o que ela sabe, os medos dela, né, e fazer com que realmente os pais sejam esse centro de informações, que a criança não tenha acesso a muitas informações, né, vai deixar o dia inteiro no noticiário falando sobre isso. Então isso gera um estresse maior do que o necessário. Claro que é importante estar atualizado sobre as informações, sim, mas não precisa ser uma avalanche de informações o tempo todo, porque isso não é saudável. A gente acaba ficando mais angustiado de ficar ali o tempo todo só ouvindo a respeito daquilo, tá? Então os pais precisam ter esse momento de sentar com as crianças e de conversar a respeito disso e de também expor, né, olha, a mamãe também tem medo, né, a mamãe também fica preocupada, mas nós estamos juntos, a gente tá aqui se cuidando um do outro e vai dar tudo certo, a gente vai estar junto, né, e explicar, né, esse momento,
né? Buscando realmente estreitar os laços de afetividade e de senso de família, né? Então estamos todos aqui, né, juntos para passar por essa, sem, né, como eu falei, tentando o máximo não aumentar a carga de estresse, né, principalmente das crianças que não têm muitos recursos, né, como os adultos, para lidar com isso. Então não tem uma maturidade de entender a proporção, né, dessa questão da pandemia e nem os efeitos e os impactos dela. Então é importante que os pais sejam, né, esse centro de informação. Outra coisa que é bastante importante, como eu disse, bagunçou tudo, né, a rotina da casa. Então é de reorganizar essa rotina, estabelecendo os horários de trabalho, quem está trabalhando em home office, né? Então, meu horário de trabalho é tal. Então o horário de estudo das crianças é esse, né? E de realmente tentar conciliar, eu sei que às vezes é um grande desafio, né? Mesmo antes de tudo isso acontecer, de conciliar as agendas, tanto de trabalho quanto de estudo das crianças, para que cada um saiba o que tem que fazer, né? Então, assim, que durante o horário de trabalho dos pais, as crianças elas possam estar numa atividade que talvez requer um pouco menos de supervisão, assistindo um filme ou, né, estando ali na videoaula, estudando, né, enfim. E aí, para que os pais possam trabalhar também, né, e realizar as atividades de trabalho de uma forma mais tranquila, e de fazer com que cada um saiba o que precisa fazer. Dividir as tarefas de casa, já que agora a rotina também é outra, tá todo mundo em casa, então aumenta a quantidade de louça, de roupa, de bagunça, né, e de cada um ter ali uma responsabilidade. E às vezes a gente fala, nossa, né, ou a mãe ou o pai, enfim, fica responsável por ajustar tudo. Não precisa, né? Delegar tarefas neste momento faz com que a criança também ela seja ali um participante da rotina da casa, que ela tenha pequenas responsabilidades, né? Então, mesmo pequenininho, olha, então você brincou com esse aqui, então agora a gente vai guardar esse brinquedo, né? Para os maiores, olha, ajuda a mamãe, né, a cuidar do seu irmãozinho mais novo, né, faça isso. Então, de trazer realmente, né, todos ali para que cada um tenha um papel definido dentro da rotina da casa e para essa casa funcionar, né, porque se ficar somente a cargo de um, que já tem todas as outras atividades, seja do trabalho, enfim, acaba sobrecarregando. E também é uma possibilidade, né, de um novo conflito, de um novo estresse. Então, minimizar o máximo possível essas circunstâncias, né? Dividindo as tarefas, é possível conseguir organizar. Outra questão é que a rotina das crianças com essa, né, de estudos, ela precisa ser equilibrada, né? Então, não vai deixar a criança ali estudando das 8 da manhã às 5 da tarde, porque é o seu horário de trabalho, né? Então, é importante que os pais, eles tenham essa ideia de que a criança, ela precisa, né, de momentos de lazer, na verdade, todo mundo, né? A gente precisa entender que o cuidado da saúde mental nesse momento é fundamental. Então, não dá para estressar com uma atividade todos os dias muito maçante. Então, fazer uma rotina de estudos, as crianças, tem horário da videoaula, da aula online, de tanto a tanto, ok. Então, depois disso, né, faz o intervalo, faz com que a criança coma alguma coisa, observe a ingestão de líquidos, então que a criança esteja hidratada, né, e que ela tenha, né, várias atividades ao longo do dia. Então, assim, o horário que ela vai dormir, né, a qualidade de sono, a questão do horário de lazer, como eu falei. Então, mesclar, né, então estudou tanto a tanto. Então, agora faz o intervalinho para depois fazer a sua tarefa, né, se ela tem o dever pro dia seguinte. E também de trazer essa questão, né, do que a gente chama de ócio criativo. Então, do momento em que a criança tem livre, para ela poder fazer o que ela quiser,
Não necessariamente que ela vai ter livre somente para fazer o acesso a telas, né? Então, televisão, videogame, celular, tablet, né? Mas para que ela tenha um tempo para poder se exercitar, para ela poder fazer uma atividade física, se tiver, né, na casa um espaço, um quintal para ela poder correr, para ela poder jogar bola, brincar. Então, que isso também tem que fazer parte da rotina da criança, justamente para diminuir essa ansiedade e essa sensação, né, de estar preso ali dentro de casa, de não poder ir para a rua, né? Então, que os pais ali tenham essa criatividade para elaborar uma rotina que faça com que a criança ela realize as atividades que ela precisa fazer, né, da escola, mas que ela também tenha um momento de lazer preservado, tá bom? Então, dieta equilibrada para todos, né? A gente, quando fica muito tempo em casa, e isso é uma coisa que eu tenho ouvido de todo mundo, a gente acaba comendo mais, né? E aí né, é importante ter uma qualidade na alimentação, um equilíbrio na alimentação, né, no acesso a guloseimas por parte das crianças, senão a gente acaba também tendo um novo problema, né, um outro problema de saúde e que compromete, né, esse equilíbrio. Então, que a gente possa pensar, né, numa dieta equilibrada para as crianças, que elas tenham acesso, né, aos mais variados alimentos, para não ficar somente comendo alguma coisa e ter realmente os horários estabelecidos para alimentação, tá? Para os adultos também vale, né? A gente acaba perdendo um pouco a mão com relação a essa questão da alimentação, enquanto a gente tá o tempo todo dentro de casa. Agora que no Brasil começou o friozinho, aí no frio a gente também tem uma tendência de comer mais, né? Então, que a gente possa pensar nisso, né? E ser bastante cuidadoso, né, para evitar qualquer outro tipo de problema de saúde, né? Uma outra questão que eu acho que também é bastante importante é ter esse momento em família. Então, que seja o momento das refeições, né? Como agora a maioria está em casa, então no almoço e na janta, todo mundo come junto, né? É um momento em que a família pode conversar, em que a família pode brincar junto, né? Contar as coisas, como tá se sentindo. E esse momento, né? Seja no final do dia ou no começo do dia, enfim, de dar um espaço para que todos da família possam expressar os seus sentimentos. E aí a gente pode fazer isso de várias formas. Pode ser, se for numa casa, né, que a maioria é um pouco mais tem os adultos e adolescentes, então pode ser através de uma conversa, né? Mas se tem criança envolvida, então que eles façam um desenho, né? Existem várias possibilidades, a gente pode criar cartõezinhos, né, falando sobre as emoções, e aí a criança pode colar ali num mural, né, como ela tá se sentindo naquele dia, ou ela pode fazer um desenho, ou ela pode também falar, né, de tentar expressar o máximo possível como ela se sente e que ela seja acolhida naquele sentimento. Mamãe, hoje eu não tô me sentindo bem, eu tive um sonho ruim, né, então de entender que neste momento isso é normal, né, não é para ficar com uma preocupação também muito excessiva, mas entender que as crianças, como eu falei, elas vão reagir àquele ambiente. Então, se isso começar a acontecer com uma frequência muito grande, peraí, né? Vamos buscar orientação, ver uma forma da gente conseguir lidar com tudo isso e passar por isso da melhor maneira possível. E existem, né, muitas possibilidades. Então, se, né, precisar de alguma orientação nesse sentido, me procura lá na minha página, né? Tem outros profissionais que também têm feito um trabalho muito legal com famílias nesse momento, porque a gente sabe que, como eu falei, ninguém esperava por isso, ninguém estava preparado para isso, e a gente vai ter que aprender, né? O tempo todo a gente vai ter que aprender de como lidar. Então, o mais importante é que a gente se esforce para fazer o nosso melhor e proteger ao máximo a nossa família em todos os sentidos, não só na questão da saúde física, né? Usando as medidas aí de precaução que são estabelecidas, mas também cuidar da nossa saúde mental, né? Para que todo mundo fique bem e consiga passar por isso bem, tá? E aí, né, uma coisa que também influencia bastante na rotina das crianças, como eu disse, é essa questão da convivência com os pares, né? Então, se é uma criança que tem irmãos, ok, ela vai ter ali com quem brincar,
mesmo que às vezes tenha uma diferença de idade, né? Então eu tenho ali o irmão. Agora, a criança que é sozinha, então ela tinha, né, dentro da escola, a principal fonte de convivência social, né? Para que ela possa trabalhar e desenvolver as habilidades. Então, assim, tentar propor, né, se quando for possível, que ele jogue online com os amiguinhos, que ele faça videochamada com os amiguinhos, e também com os avós ou com as pessoas que eram próximas da criança, que estavam ali no dia a dia, então tios, madrinho, padrinho, né, amigos, enfim. Então fazer essa videochamada, né, para que as crianças também possam matar a saudade, conversar um pouquinho com pessoas, né, além das pessoas da casa, e ter esse momento de interação. Então, né, isso é bastante importante, fazer com que as crianças elas possam, né, ter contato com as pessoas que já estavam ali no cotidiano delas. Claro que não vai dar para fazer com todo mundo, né, com todos os amigos da sala, da escola e tudo mais, mas o máximo possível, né, e pra gente também é importante, né, falar com os nossos amigos, conversar com as pessoas, né, com quem a gente encontrava sempre, já que agora, pelo menos por enquanto, a gente, né, tá privado desse tipo de encontro. Então é importante que a gente encontre uma forma de minimizar isso. E quando a gente faz uma chamada de vídeo, você tá ali ouvindo a voz da pessoa, vendo a pessoa, isso traz um conforto, né? A gente vai ter que utilizar a tecnologia a nosso favor neste momento e trazer, né, essas possibilidades para que as crianças e todos nós, né, nós possamos nos sentir, não nos sentir tão isolados, que a gente tem uma forma de entrar em contato, né, com a nossa família e com as pessoas que a gente ama, né? Isso também vai trazer esse conforto. E conversar com as crianças e explicar, por exemplo, para quem está fazendo home office. Eu sei que é um grande desafio, né? Às vezes por conta do espaço físico, a criança tá ali, de repente acontece alguma coisa, ela, né, se estressa com a questão da aula, dela começa a chorar e você tá ali no meio de uma reunião. Então, assim, ok, não tem como a gente controlar tudo dentro do nosso ambiente, mas o mais importante é que a gente tenha essa paciência de explicar para a criança por que está trabalhando, que às vezes não pode incomodar, que, né, o trabalho é importante. Então falar sobre a questão do trabalho, né, conversar com as crianças e fazer o possível para tentar realmente, como eu disse, organizar essa rotina a fim de que todos possam cumprir com as suas atividades. Então acho que isso é um dos maiores desafios neste momento, mas é o mais importante de conseguir ser conciliado, de todo mundo ali se esforçar para fazer a coisa dar certo, né? E dentro da rotina da casa, dos afazeres da casa, então compras para fazer a comida, para fazer a limpeza, colocar assim as crianças na rotina, né? Então, por exemplo, tô fazendo, sei lá, vou fazer um pão, enfim. Aí, né, coloca a criança ali na cozinha, lógico, longe do fogo, longe de faca, longe de qualquer coisa que possa trazer um prejuízo, mas às vezes, tô brincando, né, tô com a farinha e faz uma bolinha de farinha, de massa, entrega pra criança, né? Então, assim, colocar a criança na rotina da casa e não deixar ela separada. Como eu falei, ela vai organizar, vamos fazer então uma competição. Quem é que guarda as coisas primeiro, né? Os seus próprios pertences, os brinquedos, a roupa, o sapato. Então, trazer, assim, eu sei que precisa de bastante criatividade, às vezes é cansativo, mas é para minimizar, como eu disse, esse impacto do confinamento, da quarentena, do isolamento para todo mundo, e acaba se tornando um momento divertido em família, né? Então buscar realmente fazer com que as crianças elas façam parte dessa rotina, que às vezes quando, né, antes de tudo isso acontecer, a criança só observava, né? Então ela ia para a escola, tava de um jeito, voltava da escola, já tava tudo limpo, tudo organizado, tudo arrumado. E aí agora não, ela tá ali o tempo todo dentro de casa. Então essa rotina ela precisa ser adaptada
a essa nova realidade, né? Fazer com que as crianças, elas façam parte dessa rotina, faz com que elas se sintam úteis, né? Que elas possam participar, que elas são integrantes ali daquele núcleo, né? E isso traz um benefício grande também, inclusive para o próprio estreitamento do laço familiar, né? Então, fazer as coisas juntos, mesmo que sejam às vezes uma atividade que você fala, mas nossa, eu vou pedir para a criança fazer isso, peça, né? Coloca ali, inclui a criança naquela rotina, que eu tenho certeza que ela vai ficar bastante feliz. Sempre, como eu falei, respeitando as idades das crianças, tomando todos os cuidados, né, para que não aconteça nenhum incidente ou acidente doméstico, mas realmente, né, colocar a criança ali para fazer as coisas junto pode trazer, né, esse sentimento positivo da criança, dela ser ali parte, né, participante ativa daquela casa, daquela família, né. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar sobre isso. E, né, assim, como eu falei no começo, para quem perdeu o trabalho, existe essa preocupação com a questão financeira. Uma das coisas que eu sempre recomendo, né, quando eu vou fazer atendimento de pais e fazer orientação a famílias, é que as coisas de adulto devem ser tratadas entre os adultos. Então, se tem uma questão para discutir, que seja, né, um conflito entre o casal, preservem as crianças, né? Neste momento, principalmente, em que todo mundo está muito sensibilizado e fragilizado com a circunstância, se o casal tiver que resolver alguma coisa, resolve só o casal. A hora que as crianças estiverem dormindo, no quarto do casal reservado, né? Porta fechada, sem, né? Tentando o máximo evitar discussões e brigas, para que as crianças elas não sejam, né, afetadas de maneira negativa ainda mais, né? Então, por isso que eu digo que é tão importante que os pais cuidem da própria saúde mental, para que a gente, né, se a gente tá desequilibrado, ou se a gente não tá bem, é difícil a gente cuidar do outro, né? É difícil fazer com que o outro se sinta bem. A gente precisa estar bem com a gente mesmo. Então, por isso, né, essa live, por isso essa questão de falar que esse sentimento negativo, essas sensações que não são muito boas, neste momento, são totalmente compreensíveis. A gente tá muito ainda assim, aflito e angustiado de como vai ser daqui para frente, do que vai acontecer, né? Porque até então tinha um pensamento de que, ok, o coronavírus vai chegar, mas vai depois de um tempo, um mês, 2, vai diminuir e vai passar. E não é isso que a gente tá vendo, né? Em muitos lugares, não só aqui no Brasil. Então a gente vai precisar realmente fazer uma série de readaptações na nossa vida para buscar qualidade, né, para viver com mais tranquilidade e principalmente para conseguir passar por tudo isso sem surtar, né, sem realmente prejudicar ou comprometer a nossa saúde mental. Por isso, fale sobre os seus sentimentos. Para os adultos, né, procurem por ajuda especializada, né? Hoje a gente tem aí uma série de recursos de terapia online, de orientação para a família online, então isso é muito importante. Não fiquem sozinhos, não esperem a coisa explodir para procurar ajuda. Se vê que não tá legal, não tá conseguindo organizar a rotina das crianças, tá tudo virando um caos, procura ajuda, né? Procura porque tem ajuda, né? Então eu vejo que isso é o mais importante, tem ajuda. Então não espera, né? As coisas, elas tem hora que a gente, quanto mais cedo agir, melhor. E isso posso te dizer que, né, na questão da saúde mental, em qualquer circunstância, vi que não tá legal, não tá conseguindo dormir bem, não tá conseguindo comer bem, não tá produtivo no trabalho, não tá com paciência com as crianças. Opa, peraí, né? Tem alguma coisa que não tá legal comigo, então vamos resolver, né? Para que realmente a rotina da sua casa, ela não se torne uma guerra, né? Então isso é bastante importante. Oi, Juliana, boa noite, seja bem-vinda. Mas então, gente, é isso que eu queria falar com vocês, né? Falar sobre essa importância da gente cuidar da nossa família, cuidar da nossa saúde. Essa relação, a gente, né, para quem está dentro de casa com os filhos,
talvez nunca tenha passado tanto tempo, né, desde que os filhos nasceram, justamente por conta da rotina do trabalho e tudo mais, nunca tenha passado tanto tempo, né, junto com as crianças. Então, de aproveitar para que realmente esse momento ele seja, né, um produtor de memórias positivas, de memórias afetivas, da gente estreitar esse laço e da gente realmente conseguir passar por isso mais unidos, mais fortes e mais felizes. Então é possível criar essa rotina de momentos bons dentro de casa, mesmo no momento de aflição, mesmo no momento de angústia, né, de insegurança, como que a gente está vivendo, mas que também pode ser olhar diferente, né, encarar diferente, como uma grande oportunidade de estarmos ali, né, como nunca, mais próximos de quem a gente ama e de quem realmente importa, né, que é a nossa família. Então, quero agradecer, né, novamente o pessoal do Portal Me. Se depois, né, vocês tiverem alguma dúvida ou quem for assistir depois, porque essa live, ela fica gravada, né, no site do portal, na minha página também, pode colocar ali nos comentários, né, que, como eu falei, vou ter maior satisfação de responder. E se depois tiverem alguma outra dúvida, uma sugestão de tema, podem colocar ali nos comentários também, né, que em breve a gente anuncia o tema da próxima live. Então, um grande abraço para vocês, um ótimo dia para quem está no Brasil, uma ótima noite, bom descanso para quem está no Japão. Muito obrigada pela participação de vocês, foi muito bom e nos vemos em breve. Um grande abraço e até mais!